Bom, o Muratori Podcast está aqui hoje pedindo emprestado e já vamos agradecer por antecipação o estúdio da Catedral, o estúdio de gravação da Rádio Catedral Muriaé, para conversarmos sobre o assunto do momento, que é o engavetamento, o arquivamento do processo de cassação do vereador Carlos Delfim, que aconteceu a sua efetivação no dia de hoje, dia 8 de fevereiro de 2023. Eu converso então com Anderson, o Anderson da Caixa, que é o vereador presidente, ou foi, né? Porque agora já não é mais, né? Findou essa comissão, mas era o presidente da comissão processante. O Anderson, não podemos começar de outra forma, a não ser constatando, é fato consumado, que houve o arquivamento do processo de cassação do vereador Carlos Delfim. E eu tenho que te perguntar, mas eu quero me permitir fazer uma introduçãozinha antes, para te apertar um pouquinho, viu? Não, tranquilo. Aqui eu não tenho medo de pressão, não. Na coletiva, ainda em dezembro, ainda antes do recesso, Sim. que você e o Assessor advogado, jurídico. assessor jurídico, o Dr. Bani, deram à imprensa de Muriaé. Eu mesmo arguí sobre o prazo de 120 dias. Argumentei que Carlos Delfim, em sua defesa, estava protelando, pedindo prazo, liminar e tal, como que já em uma estratégia de ganhar tempo e fazer cumprir os 120 dias. Perguntei se não corria risco, lá naquele tempo, se não corria risco de, no final, eles pedirem o arquivamento por decurso de prazo. E foi o que aconteceu. Mas lá naquela oportunidade, você me pareceu muito seguro. O doutor também me pareceu muito seguro de que, como a lei orgânica é omissa em dizer, se é tempo decadencial, é uma palavra que eu estou ouvindo agora, sim, né, que eu decadencial. estou entendendo agora, quer dizer, cai em decadência, ou se era tempo corrido, ou se poderia respeitar o recesso e tudo mais. O que houve de lá para cá? Onde que aconteceu, não vou chamar de negligência, mas de displicência da comissão em perder esse prazo? Elias, olha só, eu não sou jurista, né? Não sou bacharel em direito, mas isso aqui não justifica a resposta que eu vou te dar. Eu, como presidente da comissão, estava sendo assessorado pelo corpo jurídico da Câmara Municipal, que tinha 4 advogados e o Renato Bani, doutor Renato Bani, como você bem disse, naquela coletiva, né, a gente correndo para que realmente o processo terminasse antes do recesso. Antes do recesso. Mas nós fomos pegos de surpresa com uma liminar da Justiça para que o representado, o vereador Carlos Delfim, fosse ouvido mesmo assim. Nós marcamos o prazo, gostaria só de ressalvar, Elis, todos os prazos, a contar do dia 29 de agosto, né, quando foi instaurado Isso, notificação do vereador. Exato. Quando começou-se a correr o prazo, antes de entrar no mérito de 120 dias corridos ou úteis, mas nós concedemos todos os prazos para as partes em dias úteis. Como a lei orgânica é omissa, né, o meu entendimento era de, independente de 120 dias corridos úteis, o processo se findaria antes do recesso. Mas tivemos essa liminar, que realmente nos pegou de surpresa. Ora, nós cumprimos, certo? A liminar, notificamos a defesa para apresentar as alegações finais até o dia 16 de dezembro. E eu pretendia deixar esse relatório pronto antes do recesso. Pretendia. Mas aí veio, nós não conseguimos, né,
E no entendimento nosso que eu falo, dos advogados, Dos advogados. nosso que eu falo, vou trazer para mim, que estava à frente da condução do processo em si, nós entendemos que com a liminar, como o juiz pediu para ouvir, Suspende o processo. suspendeu o processo. E veio concomitantemente o recesso judicial da Justiça. Ora, a despeito da contagem, né, da polêmica, da celeuma, 120 dias úteis corridos, que não está escrito em lugar nenhum se é ou não, nós, então, estamos aguardando o despacho da Justiça para, não, foi ouvido, beleza, então cai por terra, vocês cumpriram, pode seguir o processo. Nesse meio tempo, né, nós já sabíamos que no dia 13 de dezembro, no último dia da sessão ordinária de 2022, da sessão legislativa de 2022, ocorreu que houve a eleição de uma nova mesa diretora. E aí, com a nova mesa diretora, a partir de janeiro desse ano, dessa sessão legislativa de 2023, todo o corpo jurídico foi Alterado. exonerado da sessão legislativa de 2022 e foram admitidos novos advogados. E eu, né, prontamente pedi ao presidente da Câmara, então recém-eleito, o vereador Gerson Varela Neto, que me, né, apresentasse, mesmo no recesso da Câmara, o advogado que continuaria dando o suporte para a gente, então, finalizar o relatório final que estava com o vereador Dr. Frederico, que é o relator da comissão. Sim. Não sei se eu estou sendo claro, mas em síntese, para mim, prazo, 120 dias, todos os prazos foram dados às partes, tanto a representante, doutora Marília Fonseca, como o representado e a sua defesa, o vereador Carlos Delfim, foram dados em dias úteis. A lei é omissa, né? Aliás, Elias, o rito processual de uma cassação, ela não existe previsão em lugar nenhum, nem no regimento interno da Câmara, nem na lei orgânica, né? Nós colamos algumas... Aliás, na realidade, esse é um processo Frankenstein, não é? Ele é colado, pega daqui, porque um rito processual na área civil é um, no penal é outro. Então, agora, né, o entendimento do corpo jurídico é que ficaria-se muito... o termo agora me foge, mas as informações, o rito seria fragilizado, seria frágil, né? A insistência no prazo de 120 dias úteis e mesmo na alegação de que o processo estava suspenso em decorrência da ação em dezembro da liminar. Ora, eu afirmo aqui para os seus espectadores, do seu canal, o processo de cassação, ele é meramente político. O que nós pegamos emprestados da Justiça foi um dos processos que correu contra o vereador, o qual ele foi condenado, né, em que há ali uma prova cabal, né, de extorsão. E isso enseja a quebra de decoro, e ele poderia ser cassado por quebra de decoro. Tá, me permita, Anderson, Pois não. porque realmente você toca num ponto. Ele foi condenado Sim. num processo criminal. Sim. E a comissão teria conhecimento de áudios transcritos e audíveis. Conhecimento não faz parte do processo, desculpa, Elias, mas faz parte do processo. Essas possíveis provas, né, de condenação foram argumentos, foram discutidos dentro da comissão. Claro. E esses argumentos não prevaleceram em nenhum momento. Não. Na última reunião nossa ontem, em que era para apresentar o relatório final, logicamente, para a cassação, não foi. Eu fui voto vencido, como o Evandro Cheiroso. Os demais membros da comissão preferiram o arquivamento sob essas alegações da fragilidade que o processo correu pelo decurso de prazo e tal. Eu, por mim, nós
apresentaríamos o relatório final pela cassação e o plenário decidiria, como eu estava dizendo, um processo político, né? Ele foi condenado na justiça, apesar da condenação, ele poderia nem ter sido a sentença ter saído e nós poderíamos ter dado sequência no processo, não é? Porque é flagrante quebra de decoro. Mas... Deixando claro, não assinou o relatório final. Você, e o Evandro Anderson Cheiroso. e Evandro Cheiroso. Assinaram, então, o doutor Frederico como Devail, relator. sim, Devail e o Gerson Varela Neto. Gerson Varela Neto. Sim. Mesmo que acontecesse de 3 terem negado, né, terem negado a assinar, iria para o plenário, independente da posição do plenário, ou melhor, caso o plenário votasse favoravelmente à cassação, também teria judicialização e ele poderia não estar aí cassado da mesma forma. Então, não altera muito. Elias, mas olha só, nesse ponto é o seguinte, nós fomos cobrados, né? Nós representantes estamos sendo cobrados para uma ação, para que nós não ficássemos, né, inertes. Nós fomos provocados, né? Qualquer um de nós poderia ter aberto uma representação contra o vereador, né? Qualquer um de nós, mas ninguém teve coragem. Ora, mas a partir do momento que houve uma representação por um cidadão muriense, eu era presidente da comissão permanente de decoro, né? E eu, mais os outros membros, acatamos o pedido, né, a representação para que fosse aberto o processo. E calhou de eu ter sido sorteado para a comissão processante, que foi provisória, ela se extingue agora com o encerramento do processo pelo arquivamento, né? Então aqui nós vamos discutir, né, entendimentos. Eu entendo que deveríamos levar a plenário. A despeito se depois ele pudesse anular, mas aí tiraria-se o peso da Câmara, do Poder Legislativo, essa questão. Ora, nós agimos, demos uma resposta à sociedade e a Justiça foi lá e entendeu que não. Ah, mas vocês não seguiram o rito correto? Que rito correto? Como eu acabei de dizer aqui, que foi um processo Frankenstein, porque não há previsão em lugar escrito em lugar nenhum. O processo, o Código Civil não prevê, porque há jurisprudências de cassações de prefeitos, de outros vereadores, e que cumpriram esses prazos. Aliás, talvez nem de 120, me parece que de 90, porque nesse caso, os advogados parecem ter agido espertamente, claro, e eles têm todo o direito. Tem todo o direito. Tem todo o direito disso, mas exploraram muito bem isso em suas alegações finais, em que colocam ali as jurisprudências, todas as justificativas do porquê pedir o arquivamento. Sim. Agora, me estranha é que pessoas da comissão, que já tinham dito que eram totalmente favorável a um possível relatório pela cassação, modificou o seu pensamento no decorrer do prazo, né? Do prazo de colocar em votação. Mas é claro, isso aí eu não vou não cabe a mim, né, fazer. Cada um é dono do seu voto. E aí eu não posso fazer. Mas tinham declarado coisas, um posicionamento antes e tomou outra posição depois, mas isso é o que acontece. Bom, caso aconteça de uma outra representação ser protocolada, qual seria a posição do Anderson como vereador? Olha, se ela for protocolada e a comissão permanente de decoro, né, que me foge agora de... É tanta coisa, minha mente... Foi lida ontem, né? Foram lidas ontem as comissões e a gente não lembra realmente os mas nomes. Não, mas eu não vou citar. Mas decoro parlamentar, mas não é essa. Comissão de decoro. Se a comissão... De ética e decoro, né? Obrigado, Elise. Tem hora, eu acho que... Eu não sei se é pós-Covid ou se eu estou ficando velho mesmo, senil, porque me foge as palavras. Se a Comissão de Ética e Decoro, a qual eu era presidente no ano passado, acatar o pedido e colocar em plenária a votação, eu vou votar pela abertura do processo novamente. É óbvio, não é? É óbvio. Uma coisa que está em discussão e que
Hoje já não é mais da competência da Câmara, mas que está aí na boca da população. Você deve estar sendo abordado em todos os momentos. Mas por que que a Câmara paga o vereador mesmo afastado? O que você pode dizer sobre isso? Cumpriu uma decisão judicial que nós recorremos. Recorremos em primeira instância e perdemos na segunda instância. Né? De novo a justiça. Aí cai naquilo que você falou. Se a gente caça, poderia a justiça depois, baseado nessa questão de anular, né? Anular por conta da questão do prazo. Né? O que nós temos que fazer, Elias? É alterar o nosso regimento interno, logicamente, sem agredir, né? Sem agredir nenhuma lei maior, né? Obviamente, nós vamos deixar então escrito, né? Vamos prever todo um rito de processo de cassação, porque agora, depois de passar por isso, para que não haja qualquer tipo de dúvida e a gente consiga então, né, seguir o rito sem qualquer sobressalto. Né? Lógico, isso não quer dizer que a defesa... Lógico, quando eu votei para a abertura desse processo de cassação, eu defendi durante 4 minutos que era o momento do representado apresentar sua defesa. Ele não apresentou a defesa no prazo, ele não foi à audiência, né, de instrução presencial alegando que né, um problema de saúde. Mas foi dado a ele o prazo para ele fazer um pedido à justiça para deslocar até a Câmara. Né? Então foram todos efeitos protelatórios que, infelizmente, culminou na mudança, como você diz, de interpretação de um colega. De novo, eu ratifico, Elias. Não me interessa se veria depois a anulação, mas nós prestamos contas à sociedade, não é? E nós não fizemos a galega, né? Nós tínhamos um acompanhamento jurídico. E, sim, a defesa, como é de notório, né, de todos, como é possível um advogado bem remunerado, porque foram bem remunerados, de fazer valer a procrastinação. Mesmo porque está recebendo para pagar o advogado. Exatamente, quem está pagando é a sociedade. Mas isso aí vai ficar na conta de quem quiser ficar. Na minha conta não vai ficar, não. Né? Falar que eu fui omisso, falar que eu procrastinei. Quem acompanhou comigo e aquele que nos olha em cima sabe muito bem como eu me esforcei para que esse processo chegasse ao final antes do recesso. Essa era a meta. Mas, infelizmente, malogramos. Bom, para a gente encerrar, você crê que esse episódio pode corroborar para que a Câmara pague caro por uma atitude tipo essa de arquivamento? Elias, já te disse isso em outra ocasião na entrevista. Eu fico te encurralando. Não me encurrala não. Eu falo por mim e para os eleitores que, né, confiaram em mim, depositaram os votos deles em mim. Eu cumpri a minha obrigação. Eu me sinto com o dever cumprido, Elias. Agora, o tribunal de um político, o melhor tribunal é a urna. É a urna. E de preferência, graças a Deus, a eletrônica, que é o melhor sistema eleitoral do planeta, reconhecidamente. Apesar de ter pessoas acharem que não, né? Acham, mas não tem nenhuma prova que não funcione. Então é isso. O tribunal, daqui 1 ano e pouco, teremos campanha aí, né? E aí, se a memória do povo funcionar, eles vão saber. Vamos lembrar quem são os 3 que votaram pelo arquivamento? Não só os 3, mas outros, mais tantos quantos. Né? E eu não estou aqui fazendo juízo, não estou criticando nem nada. Né? Talvez não. Talvez a população esqueça ou não dê o peso devido a isso. Isso não é. Aqui não é julgamento de quem está fazendo. Nós tínhamos que dar uma resposta à sociedade. Então, eu falo por mim. Eu, enquanto presidente da comissão processante, eu atuei para que o processo fosse findado no prazo. Infelizmente, não conseguimos. Apesar disso, eu gostaria de ter apresentado o relatório final pela cassação a despeito dessas questões jurídicas, legais, que depois a justiça se anulasse, paciência, mas nós demos uma resposta à sociedade. E aí, vida que segue.
Quero agradecer a atenção com o Muratório Podcast mais uma vez. Eu que agradeço. Você é muito atencioso com a gente. Não, estamos aí para isso. A isso. gente coloca à disposição também para qualquer outros esclarecimentos. Sim, nós teremos outros esclarecimentos no futuro. Tem muita coisa para fazer. Hoje eu estava na prefeitura, Elis, vou fazer aqui um pouquinho de propaganda, né? Tentando vir um assessor de um parlamentar que eu apoiei, né? Como deputado estadual e também tem um deputado federal, que nós estávamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico discutindo realmente emendas, né, para viabilizar programas, né, que apoiem o pequeno produtor rural e tudo, dê aquela questão do selo produtivo, certificado. É isso que nós temos que fazer. A minha preocupação é isso, é fazer desenvolvimento, trazer desenvolvimento para a sociedade mulher, né, fazer valer, ser propositivo, tentar atuar divino. E essa questão que acaba nos tomando tempo e tudo, e é desgastante, não ajuda em nada, não soma em nada. Mas, nós, como disse, não podemos fugir da raia. Eu cumpri com a minha obrigação e tenho plena consciência, deito, ponho a cabeça para dormir e pego no sono rapidinho, Elias, não tem problema. Eu vou passar atrás da câmera porque a nossa produção já foi embora, então quero finalizar aqui e te agradecendo mais uma vez. Muratório Podcast. E lembrar, né, que você aí se inscreva. Isso aí. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações. E procure o Antes Mulher no Instagram também. Procura a gente lá. Segue a gente. Obrigado, Elias.